Governo reduz preço da gasolina nas distribuidoras para compensar a volta dos impostos a partir de amanhã. Desemprego no Brasil fechou 2022 com o nível mais baixo dos últimos 7 anos. Garimpeiros não desistem e Polícia Federal faz nova operação contra a exploração de ouro na terra dos Yanomamis. Enviado especial de Joe Biden não cita números, mas reafirma a importância da ajuda para a preservação da Amazônia. Governo reativa o Conselho de Segurança Alimentar. Novo levantamento aponta que terremoto matou 50 mil pessoas na Turquia e na Síria. Chuvas não dão trégua e voltam a interditar estradas no litoral norte de São Paulo. E quando for necessário pedir socorro, é possível contar com uma mulher que consegue conciliar a vida pessoal com o trabalho no Corpo de Bombeiros. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo voltará a cobrar impostos da gasolina e do etanol a partir de amanhã e decidiu baixar o preço do que a Petrobras vende nas refinarias. Mesmo assim, o litro de gasolina deverá ficar 25 centavos mais caro a partir de amanhã. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que o objetivo da medida é compensar a volta da cobrança parcial dos impostos com um aumento menor para o consumidor, sem gerar tanta inflação. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. Então, 47 na gasolina menos os 13, 2 centavos no etanol, que aí não é política de preço da Petrobras, e o diesel, que caiu 8 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção, porque não há, o diesel está desonerado até o final do ano. Mas como o governo precisa recompor a arrecadação, amanhã será o dia da volta do PIS e da CONFINS. Impostos que haviam sido zerados no final do governo de Jair Bolsonaro. Já o atual vai criar um imposto de 9,2% para exportar petróleo cru, que deverá gerar uma arrecadação de 6 bilhões e 700 milhões de reais a partir do mês de junho. A intenção é que o novo imposto incentive o refino de petróleo no Brasil. Para compensar essa diferença entre os 69 centavos de maio do ano passado e os 47 centavos desse ano, pelos próximos 4 meses, mais os 24 centavos, menos os 2 centavos do etanol, o Ministério das Minas e Energia fez uma análise por recomendação da Casa Civil e resolveu recompor essa diferença pelos próximos 4 meses, aplicando um imposto de exportação sobre óleo cru. 4 meses. Para a recomposição daquilo que havia sido previsto em 28 de janeiro. Ao final de 4 meses, o Congresso Nacional vai deliberar, quando da aprovação ou da caducidade da medida provisória, o retorno de 47 para 69, de 2 para 24, ou a manutenção do imposto de exportação. Nos casos do gás natural veicular e querosene de aviação civil, não haverá cobrança de impostos até o fim do ano. E antes de qualquer alteração, os donos de postos de combustíveis não perderam tempo. Uma pesquisa da Associação Nacional de Petróleo informou hoje que, na semana passada, o preço médio do litro de gasolina vendida em todo o país aumentou 0,19%. No caso do óleo diesel, a situação foi bem diferente, caiu quase 1%.
Uma nova operação da Polícia Federal em Roraima investiga uma organização criminosa que estaria financiando o garimpo ilegal nas terras dos índios Yanomamis. A quadrilha, que não abandona a região, teria movimentado mais de 270 milhões de reais. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão numa operação que investiga o financiamento ilegal da extração de ouro nas terras Yanomami. A investigação começou a partir de uma denúncia anônima e aponta que empresários do estado teriam movimentado mais de 270 milhões de reais com compra e venda ilegal do minério. Os suspeitos possuem lojas em Roraima e utilizam a estrutura dos comércios para negociar o ouro ilegal. Um dos investigados tem 40 mil reais em bens declarados, mas recebeu e transferiu 12 milhões de reais em suas contas bancárias. O outro suspeito é dono de uma loja de material de construção e foi responsável pela movimentação de 162 milhões de reais. Essa é a 3ª operação da Polícia Federal apenas neste mês para apurar o financiamento ilegal da extração de ouro nas terras Yanomami. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O juiz federal Marcelo Bretas, da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, foi afastado do cargo após decisão do Conselho Nacional de Justiça nesta terça-feira. A decisão foi tomada por 11 votos a 4. Bretas é suspeito de agir com parcialidade na condução da Operação Lava Jato no estado. Bretas também é acusado de, mesmo sendo juiz, negociar delações premiadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou soltar mais 137 pessoas que participaram das manifestações de 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a soltura de pessoas que foram presas após o episódio de depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. A medida vai beneficiar presos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Ceará, Pernambuco e Bahia. Eles vão poder retornar para suas cidades de origem, mas vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica. Além disso, foram adotadas medidas cautelares a serem cumpridas pelos liberados da Justiça, como passaportes cancelados, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, sem acesso às redes sociais, e também estão proibidos de se comunicar com outros investigados. Com isso, dos 2.400 presos entre os dias 8 e 9 de janeiro por causa dos atos, cerca de 800 continuam em unidade prisional. Moraes tem decidido liberar aqueles que foram detidos por condutas consideradas menos graves. Alexandre de Moraes já havia liberado outros presos após audiência de custódia e também indivíduos com enfermidades e outras pessoas em decisões individuais. E a Procuradoria-Geral da República afirmou hoje que a minuta apreendida na casa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, estava muito bem guardada. A PGR se manifestou nesta segunda-feira a favor da continuidade da prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A manifestação do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, da PGR, ainda traz fotos da minuta e da pasta em que o papel foi encontrado. Ao longo do documento, o subprocurador ainda relembrou fatos que ocorreram antes dos atos de manifestações de 8 de janeiro deste ano e cita conclusões de investigações posteriores sobre o caso. A defesa de Torres pediu a revogação da prisão dele e alegou que não há requisito e fundamento para a decretação legítima da condição. No dia 12 de janeiro, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar de Torres, foi apreendida uma pasta de documentos do Ministério da Justiça e Segurança Pública que teria como objetivo alterar o processo eleitoral de 2022. De cada 10 hospitais privados do estado de São Paulo, 2 apresentaram aumento nos atendimentos para casos de Covid nos últimos 10 dias. E a estimativa é que o aumento dos casos seja observado de forma mais significativa na capital paulista.
O mais recente levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo apontou que dos 53 hospitais pesquisados, a maior parte fora da capital, 38% relataram que o crescimento da doença foi entre 11% e 20%. De acordo com os dados do governo de São Paulo, a média móvel no estado estava em 1.487 novos casos a cada dia. Número 16,7% menor que os registrados 2 semanas antes. Ou seja, mesmo que pequena, indica uma tendência de queda. Mas em relação às internações na rede pública e privada, ontem a média estava em 241 novas ocorrências a cada dia, 36,2% maior do que 14 dias anteriores. O aumento de hospitalizações e não de casos pode indicar uma subnotificação devido à baixa procura pelos testes. Na última onda, em novembro do ano passado, as internações têm sido cada vez menores se comparado com março de 2021, quando São Paulo teve a pior fase da pandemia. Para o sindicato, o cenário mostra que o vírus ainda tem uma alta disseminação e reforça a importância de se completar o esquema vacinal para evitar a evolução para quadros graves. Ontem, o Brasil também deu início a uma nova etapa da campanha de vacinação, com as doses bivalentes, que ampliam a proteção contra a variante Ômicron, destinadas a grupos prioritários, como uma nova dose de reforço, que pode tanto substituir a terceira ou a quarta para os atrasados, como ser uma quinta para quem está com a caderneta em dia. Aproximadamente 20 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. Números que consolidaram o Brasil como o país com a população mais ansiosa do mundo. Nos últimos meses, especialistas citaram alguns dos motivos que explicam por que os brasileiros são tão ansiosos. Índice elevado de desemprego, inseguranças quanto ao futuro, pouca qualidade de vida, dificuldades financeiras e falta de segurança pública que fazem com que muitas pessoas saiam de casa com receio de serem assaltadas, são apontados como os principais fatores para os altos números de transtornos de ansiedade em toda a população. Além disso, a maior parte dos brasileiros tem pouco acesso a serviços de saúde mental, na maioria das vezes pelo excesso de trabalho. O uso excessivo de computadores e smartphones também influenciam negativamente nessa questão, já que as redes sociais muitas vezes acabam criando uma série de cobranças nas pessoas, por definir padrões de beleza e estilos de vida. Alguns estudos já comprovaram que quanto maior o uso de telas, como celular, maior o nível de ansiedade. Ainda mais no Brasil, que lidera o ranking dos países com pessoas que mais passam tempo conectadas, uma média de quase 5 horas e meia por dia diante dos seus aparelhos. A pandemia também foi fundamental para o aumento de brasileiros ansiosos, pois além das restrições à capacidade das pessoas de trabalhar, busca de apoio de familiares e vida social ativa, a solidão, medo de se infectar, sofrimento e morte de pessoas próximas foram fatores estressores que levaram à ansiedade e à depressão. A ansiedade é uma doença que deve ser tratada corretamente com médicos e especialistas, para evitar que ela desencadeie outros transtornos mentais, como a depressão, que acomete aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo todo. E a seguir, desemprego no Brasil fechou 2022 com o nível mais baixo dos últimos 7 anos. E veja também, governo reativa Conselho de Segurança Alimentar. A taxa média de desemprego no Brasil caiu para 9,3% em 2022, o nível mais baixo nos últimos 7 anos. Mas no último trimestre, 8 milhões e 600 mil pessoas continuavam sem ocupação. Os números da PNAD contínua levam em consideração apenas quem tem mais de 14 anos, que está sem ocupação e procura uma com registro em carteira.
Segundo o IBGE, as estatísticas comprovam a recuperação desde a fase da pandemia, mas a tendência é que a criação de vagas não continue em alta por causa da taxa de juros elevada. Quem também sofreu com a pandemia foram os shoppings, mas os balanços positivos do último ano mostraram a retomada do setor e os investimentos cada vez mais constantes são revertidos em vendas e, claro, novos empregos. As vendas no setor de shoppings devem crescer 14,6% em 2023 e atingir mais de 219 bilhões, de acordo com a projeção divulgada pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Esse resultado representa um novo recorde para o segmento, que vai ultrapassar a marca dos 192 bilhões registradas em 2019, o último ano antes do início da pandemia. A maior rede de shoppings de Santa Catarina vem olhando esses números do crescimento e da consolidação do mercado. Sim, eu acho que o ano de 2023 ele vem complementar o ano de 2022. Acho que o período pós-pandemia, né, já se mostrou em 2021 essa retomada, e 2022 essa consolidação, e 2023 vem reforçar tudo isso. Então o shopping mostrando realmente a força do shopping como centro de consumo, lazer, entretenimento e gastronomia. Acho que 2022, né, todas as grandes companhias estão soltando agora seus balanços. 2022 foi um ano de grande consolidação. Todas as companhias praticamente com recordes de venda, recordes de resultado. E 2023 vai consolidar todo esse movimento, né? E depois de toda a turbulência, o mercado vem sentindo isso. Os shopping centers voltam a ganhar força e fôlego nesse ano de 2023. E tem franquia que já pensa bater a casa dos 2 dígitos esse ano. Esse é o pensamento da empresa que o gerente de expansão Volney representa, que volta a ter franquias em cidades que já tiveram lojas e busca novos parceiros para continuar na casa do faturamento de mais de 2 bilhões de reais. Há uma demanda reprimida, né? As pessoas ficam um tempo em casa, sem sair e tal, com medo de sair, né? Então realmente existe uma demanda, um fluxo aumentando nos shoppings, na rua. Ou seja, um varejo como todo, né? Então, nacionalmente, a gente vem crescendo aí 2 dígitos ao ano. Lazer, gastronomia, compras e, claro, segurança. Os shoppings reúnem todas as necessidades do consumidor e são, sem dúvida, um grande termômetro para a economia. Mais um motivo para explicar a alta do índice de confiança do comércio na passagem de janeiro para fevereiro. Foi a primeira alta desde setembro de 2022. A confiança do comércio subiu 3 pontos em fevereiro, passando para 85,8 pontos. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. No mês, houve melhora na confiança em 5 dos 6 principais segmentos do comércio. Ainda assim, a Fundação alerta que é necessário cautela, porque os resultados recuperam apenas parte do que foi perdido desde o final de 2022. Por isso, é preciso ter atenção com os próximos resultados, que vão mostrar aí se a alta desse mês sinaliza o início de uma recuperação ou apenas uma manutenção da confiança. A sondagem do comércio de fevereiro coletou informações de 739 empresas entre os dias 1º e 24. O Banco Central informou hoje que as contas públicas do setor público fecharam o mês de janeiro no azul. O resultado positivo foi de 99 bilhões de reais, o que significa que a arrecadação de impostos deu para a União, estados, municípios e empresas estatais pagarem as contas. E ainda sobrou. Mas quando nessa conta entra o pagamento dos juros da dívida, o resultado cai para menos da metade. Em dia marcado pelo fechamento da taxa de câmbio de referência da moeda norte-americana pelo Banco Central, com os investidores monitorando notícias sobre a volta da cobrança de impostos federais sobre combustíveis, o dólar fechou em alta nesta terça-feira, de 0,35%, cotado a R$ 5,22 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 0,74% aos 104.931 pontos. E a Receita Federal pagou hoje um lote residual do imposto de renda para pessoas que caíram na malha fina no ano passado e acertaram as contas. O total de 250 milhões de reais foi depositado direto na conta informada no momento da declaração de quase 180 mil contribuintes. Se o dinheiro não caiu, é possível procurar no Banco do Brasil, onde ficará disponível durante um ano.
Nesta terça-feira, o governo federal reinstalou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Durante o evento, o presidente Lula mencionou principalmente a busca pelo combate à fome no país. Em um último levantamento realizado em junho do ano passado, o Brasil contava com mais de 33 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente. Em um evento realizado no Palácio do Planalto, o presidente Lula assinou o decreto que atualiza o funcionamento do CONSEA e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. O programa, criado em 1993 por Itamar Franco, havia sido desativado no início da gestão anterior, em 2019. Na nova configuração do governo federal, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional integrará a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência. Durante o evento, foi defendido que é necessário articular políticas de combate à fome, à pobreza, à obesidade e à crise climática, além de aumentar a renda e gerar emprego para a população. E a gente vai garantir que se as pessoas produzirem, não vão perder, porque se produzirem em excesso, o governo vai comprar esse alimento para que a gente distribua aonde precisa ser distribuído. E também a gente vai voltar com a política de preço mínimo para garantir que as pessoas que plantam não tenham prejuízo se houver uma super safra. Porque no Brasil é assim. Às vezes as pessoas produzem, são incentivadas a produzir, todo mundo planta, a colheita é muito grande, o preço cai. E às vezes o companheiro não consegue retirar sequer o dinheiro que investiu. O retorno do programa demonstra uma preocupação social do governo brasileiro. Isso porque, depois de 9 anos, o Brasil voltou ao mapa da fome das Nações Unidas. O Conselho é um dos responsáveis pelo assessoramento na criação, implementação e monitoramento de políticas públicas voltadas para o direito humano à alimentação. Além disso, o CONSEA é composto por 2/3 de representantes da sociedade civil que atuam em caráter voluntário e 1/3 de representantes governamentais. Agora, com o retorno, as atividades já se iniciaram nesta terça-feira e entre os primeiros atos está a convocação de uma conferência para tratar diretamente dos temas do Conselho, que deve acontecer até o fim deste ano. Alguns exemplos de importantes discussões do Conselho que se tornaram políticas públicas estão a inclusão do direito à alimentação na Constituição, a aprovação da Lei Orgânica e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, além do famoso Plano Safra da Agricultura Familiar. A segurança e a saúde alimentar também foram o tema do banquetaço promovido na Praça da Juventude, no Parque das Nações 1, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A saúde alimentar começa através daquilo que consumimos, mas a consciência vai bem além. Promove a saúde de forma sustentável, respeitando a cultura e a biodiversidade de cada comunidade. Este impacto esteve em discussão entre estudantes de nutrição, secretarias de agricultura familiar, assistência social e também Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando sobre o acesso ao alimento, como um direito social do indivíduo. E esse acesso ele deve ser permanente, de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer as demais necessidades básicas do ser humano. A gente também fala de um alimento que respeite a sociobiodiversidade, a cultura, Então a gente está falando em promover saúde, não só da falta do alimento, mas também esse alimento de qualidade. Também falar de segurança alimentar é envolver diversos agentes relacionados às políticas públicas, que são a saúde, a educação, a agricultura, a assistência social. Então é envolver tudo isso. O encontro aconteceu na Praça da Juventude, no Parque das Nações 1. E quando o assunto é segurança alimentar, tão logo se pensa em desnutrição, falta de alimentos, enfim. Porém, um fator que também esteve em discussão foi a obesidade infantil. Garantir o equilíbrio das refeições em um aspecto geral pode, inclusive, ser associado a uma boa saúde. Porque a falta da segurança alimentar na educação, por exemplo, ela reflete diretamente no aprendizado das crianças. Então, por isso é importante a reativação do Conselho Nacional, que eu tenho certeza que vai fortalecer também os conselhos municipal e estadual. O
O programa é multissetorial e serão estudadas formas de beneficiar várias frentes, como o Banco de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Mesa Brasil e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre tantos outros. Caldo de carne, meio pacotinho desse daqui, que são 3,25 gramas, tem 2,45 gramas de sal. E veja a seguir, enviado especial de Joe Biden. Não cita números, mas reafirma a importância da ajuda para a preservação da Amazônia. E ainda, um novo levantamento aponta que terremoto matou 50 mil pessoas na Turquia e na Síria. O enviado especial de assuntos climáticos, John Kerry, se reuniu novamente com a ministra Marina Silva nesta terça-feira. Kerry afirmou que os Estados Unidos vão atuar em uma agenda global para fortalecer o Fundo Amazônia, mas não informou o valor do aporte a ser feito. John Kerry, o enviado especial dos Estados Unidos para assuntos climáticos, esteve nesta terça-feira com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Eles discutiram temas como as ameaças aos povos indígenas, territórios e a preservação dos biomas. Em seguida, Kerry se reuniu novamente com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Eles fizeram um pronunciamento e renovaram o compromisso já feito por Lula e Biden no começo do mês de atuação conjunta entre Brasil e Estados Unidos para conter as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente. Kerry defendeu a proteção da floresta amazônica, afirmou que todos no mundo conhecem a Amazônia e disse que se o bioma não for protegido, não será possível reduzir a temperatura do globo. O enviado dos Estados Unidos também destacou a importância da presença dos povos indígenas, guardiões da floresta. A realidade é que a Amazônia é o teste de toda a nossa humanidade de várias formas. Com a biodiversidade agora sendo melhor entendida, os elos bios que existem aqui são essenciais ao nosso futuro de longo prazo. O enviado especial para assuntos do clima, John Kerry, disse que os Estados Unidos vão agir não só de forma bilateral, mas de modo global para fortalecer o Fundo Amazônia e outras iniciativas de proteção ambiental. Kerry disse que não vai ser um único país que vai fazer a diferença, mas sim a união de todas as nações em defesa do meio ambiente e do planeta. Ao se referir à Amazônia, Kerry disse que o bioma é um tesouro extraordinário que pertence ao mundo todo. Em resposta, Marina Silva disse que o Brasil é soberano, mas precisa da ajuda de países mais ricos para proteger a floresta integralmente. Eu acho que vocês em breve verão um novo nível de atividade, uma renovação, se pudermos chamá-lo assim, do compromisso para com este tesouro extraordinário que pertence a todos. Temos completa clareza da responsabilidade que temos com esse território tão importante do nosso país, que é a Amazônia. Nossa soberania impõe responsabilidade e entendemos o caráter que a Amazônia tem de equilíbrio do planeta, mas temos a clareza da soberania sobre esse território e buscamos ajuda, mas uma ajuda soberana com a qual queremos compartilhar a responsabilidade da proteção em bases econômica, tecnológica, de recursos, e compreendendo que é um esforço de proteção das florestas do mundo, no Congo, no Brasil, na Colômbia, na Indonésia, em todos os lugares do mundo. É fundamental que o mundo desenvolvido nos ajude a proteger nossas florestas. O Fundo Amazônia é uma iniciativa de arrecadação de recursos mundiais para financiamento de projetos que ajudam a proteger a floresta e desenvolver a economia local. Criado em 2008, o Fundo Amazônia já apoiou mais de 100 projetos de preservação. Com a mudança política nos últimos anos e o aumento do desmatamento e crimes ambientais, países parceiros como Alemanha e Noruega deixaram de apoiar o fundo.
Os Estados Unidos afirmaram que farão um aporte bilionário para retomar e fortalecer a iniciativa, mas o valor ainda não foi estipulado. Ele não falou em valores. Isso, obviamente, que quem vai falar é o Congresso americano. Mas, obviamente, que tem uma sinalização de que vai colaborar, e isso não é apenas uma sinalização. É uma decisão, que é o mais importante. Porque quando o presidente Biden falou que vai colaborar, ele vai colaborar. E, obviamente, que se tratando de um país, não é, com a importância econômica, estratégica que tem os Estados Unidos, não é? A colaboração não é só de natureza financeira. Ela é muito importante, mas ela é também de natureza política. Foi divulgada hoje a lista de aprovados da primeira edição do SISU deste ano. O Sistema de Seleção Unificado utiliza a nota do Enem para aprovar alunos para universidades públicas sem vestibular. Quem concorreu a uma das 226 mil vagas pode saber se passou na página do SISU no site do MEC. O candidato que não está na relação ainda tem a chance de entrar na lista de espera. E começou hoje o período de inscrição para a primeira seleção do ProUni deste ano. Nesta edição serão mais de 288 mil bolsas. O programa Universidade para Todos foi desenvolvido pelo governo federal, com o objetivo de conceder bolsas de estudos integrais e parciais de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. O prazo para as inscrições da primeira seleção do ProUni começa hoje e vai até sexta-feira. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet na página do ProUni. Ao iniciar a inscrição, o candidato será direcionado para a página do gov.br, na qual deverá efetuar seu cadastro preenchendo todas as informações solicitadas. Se o candidato já possuir o cadastro, é só digitar CPF e senha e, em seguida, preencher os dados do formulário de inscrição e selecionar a opção de curso. Para participar, é preciso ter feito pelo menos uma das 2 últimas edições do Enem sem ter sido treineiro, ter alcançado no mínimo 450 pontos de média, não ter zerado a redação e não ter diploma de curso superior. A comprovação das informações da inscrição para os pré-selecionados em primeira chamada será nos dias 7 até o dia 16 de março. Já o resultado da segunda chamada será no dia 21 de março. E a comprovação das informações das inscrições será no dia 21 de março e vai até o dia 30 de março. Os participantes que desejarem ficar na lista de espera têm entre os dias 5 e 6 de abril para manifestar o interesse. O resultado da lista e a comprovação das informações da inscrição será entre o dia 10 a 19 de abril. Um dos principais assuntos do momento, as inteligências artificiais ainda despertam o interesse e a curiosidade da população. Alguns cientistas entendem que as ferramentas possam melhorar o seu diálogo, mas dificilmente trará apenas dados verdadeiros para as conversas. Tecnologia, internet e inteligência artificial. Com o aumento exponencial dos avanços tecnológicos, diversas plataformas vêm surgindo e acrescentando ainda mais melhorias para as ferramentas já existentes. O ChatGPT é um exemplo desses lançamentos. No começo, a plataforma de diálogo com uma inteligência artificial causou espanto pela clareza de informações e facilidade. Contudo, suas respostas para alguns temas se tornaram mais superficiais e apresentavam erros básicos como informações e nomes, datas e locais questionados pelo público. Dessa forma, os cientistas estão começando a perceber que esses bots, como são chamados, não podem conversar exatamente como um ser humano, mas muitas vezes parecem. Isso porque, como esses chats aprendem suas habilidades a partir de dados postados na internet por pessoas reais, eles geralmente produzem inverdades ou até mesmo discursos de ódio.
Os especialistas ainda discutem se os pontos fortes dessas tecnologias superarão suas falhas e potenciais danos, mas mesmo assim concordam em um ponto: a credibilidade da conversa fictícia continuará a melhorar. E dizem ainda que essas melhorias exponenciais começarão a se estabilizar nos próximos anos, quando os modelos de linguagem chegarem a um ponto em que terão analisado praticamente todos os textos na internet e aí sim um diálogo mais intenso com as máquinas será possível. Por enquanto, as inteligências artificiais não passam de entretenimento para o grande público que utiliza a internet. Segundo um novo levantamento realizado no início desta semana, o terremoto na Síria e na Turquia deixou mais de 50 mil pessoas mortas. Além disso, desde o dia 6 de fevereiro, a região do Oriente Médio tem sofrido com outros abalos sísmicos secundários, dificultando as ações de auxílio. Os números divulgados pela AFAD, Agência Pública de Gestão de Catástrofes da Turquia, demonstra que a situação nos países afetados pelo tremor de terra segue desesperadora. Apenas em território turco, o número de mortos atingiu 44.374. Já na Síria, onde o número de mortos disparou, foram registrados 5.951 óbitos. O terremoto abalou várias regiões do norte e oeste da Síria, país fragmentado após quase 12 anos de conflito. Além disso, a AFAD afirmou que cerca de 10 mil tremores secundários foram registrados desde o dia 6 de fevereiro, quando um terremoto de magnitude 7,8 destruiu ou danificou gravemente mais de 170 mil edifícios em 11 províncias da Turquia e também afetou a Síria. O último aconteceu nesta segunda-feira, de 5,6 de magnitude, em Malásia, no leste da Turquia, e deixou um morto e 110 feridos. As imagens aéreas demonstram o tamanho das destruições ocorridas nos locais. Famílias, sonhos e vidas hoje se encontram soterradas sobre os escombros de suas moradias. O desastre foi tão grande que o Banco Mundial, instituição financeira internacional que efetua empréstimos a países em desenvolvimento, estimou em cerca de 176 bilhões de reais em danos para a Turquia. O valor equivale a 4% do PIB do país, sem incluir os gastos de reconstrução, que poderiam ser potencialmente o dobro. E veja a seguir, chuvas não dão trégua e voltam a interditar estradas no litoral norte de São Paulo. E ainda, se pedir socorro, é possível contar com uma mulher que consegue conciliar a vida pessoal com o trabalho no Corpo de Bombeiros. Um estudo realizado por cientistas norte-americanos apontou que o adoçante zero pode aumentar o risco de ataque cardíaco e derrame. Por outro lado, um grupo comercial para fabricantes de adoçantes artificiais diz que os resultados de pesquisa do tipo são contrários há décadas. O estudo mostrou que o adoçante zero leva em sua composição um substituto do açúcar chamado de eritritol, carboidrato encontrado naturalmente em muitas frutas e vegetais e que tem cerca de 70% da doçura do açúcar. Por isso, ele é utilizado para adoçar produtos com baixo teor de açúcar, assim como a estévia. Na grande maioria das vezes, ele é fabricado artificialmente em grandes quantidades e tem menos efeito laxante do que alguns outros álcoois do açúcar. Mas, embora não aumente os níveis de açúcar no sangue, ele tem sido associado à coagulação e até mesmo à morte. Os elevados níveis de eritritol no sangue de pessoas com fatores de risco existentes para doenças cardíacas e diabetes podem levar a um ataque cardíaco e até ao derrame, já que, de acordo com o estudo, o eritritol faz com que as plaquetas sanguíneas coagulem mais facilmente e esses coágulos podem se desprender e viajar para o coração,
provocando um ataque cardíaco, ou até mesmo para o cérebro, provocando um derrame cerebral. A descoberta foi uma surpresa para os cientistas, que inicialmente não esperavam que o eritritol tivesse relação com problemas cardiovasculares. A comprovação liga um sinal de alerta em todas as pessoas que consomem esse tipo de produto e em toda a indústria produtora. Após a divulgação do estudo, a Calorie Control Council, grupo comercial para fabricantes de adoçantes artificiais, disse que os resultados da pesquisa são contraditórios há décadas e também afirmou que existem uma série de outras pesquisas científicas que mostram que adoçantes com baixo teor calórico, como o eritritol, são seguros e liberados para o uso no mundo todo, principalmente em alimentos e bebidas. Por fim, a associação também disse que os resultados não devem ser levados ao pé da letra, pois os participantes do estudo já poderiam apresentar um elevado risco de doenças cardiovasculares. E o governo federal vai abrir uma linha de crédito para auxiliar os empresários do setor de turismo do litoral norte de São Paulo. A linha de crédito será de cerca de 196 milhões de reais, destinados aos empresários do setor de turismo da região litoral norte de São Paulo, onde foi decretado estado de calamidade pública após as chuvas que atingiram a região. A medida foi anunciada por meio de uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial. O Ministério do Turismo autoriza empreendedores do segmento das cidades de Guarujá, São Sebastião, Bertioga, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba, que estão inscritos no cadastro de prestadores de serviços turísticos, a contratarem o financiamento. Esses recursos serão disponibilizados pelo Fundo Geral de Turismo, o FUNGETUR. Segundo o governo federal, os financiamentos poderão ser renegociados para a prorrogação do período de carência e amortização em até 6 meses. Em caso de obras, a carência pode chegar a 66 meses. Capital de giro, 24 meses e compra de equipamentos pode chegar a 18 meses. A medida pretende ajudar os empresários da região que foi atingida pelas fortes chuvas, que causaram muitas enchentes, deslizamentos e muitas pessoas mortas. Ao todo, foram 65 mortes registradas e mais de 2.400 pessoas estão desabrigadas. De São Paulo, Bruna de Jaimo. E quando a situação fica difícil mesmo, melhor é contar com o Corpo de Bombeiros. Ainda mais quando alguém, como a Daniela, que precisa cuidar da casa, consegue conciliar a vida pessoal com a profissional. Fazer parte do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul era o sonho de infância da hoje sargento Daniela Bertão. Ela prestou o concurso em 2003, mas só em 2008 conseguiu entrar para a corporação. Achei que não ia ser mais chamada. Aí já tinha até desanimado um pouco, mas aí veio a convocação, aí eu vim para o Corpo de Bombeiro. Os desafios do começo foram muitos. Como ela trabalhava por escala e com jornada extensa, a família sentiu ausência. O primeiro casamento chegou ao fim e Daniela teve que se desdobrar para cuidar dos 2 filhos e cumprir a agenda de atividades. É um choque não só para a pessoa que entra, mas para a família que não está acostumada. É um serviço de 24 horas, então a gente fica longe da família por 24 horas, cuidando da família dos outros. E tive que deixar um filho com a minha irmã, o outro filho com a avó paterna, e ficava me dividindo, porque a gente tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair, porque o treinamento ele é bem puxado. Com o tempo, Daniela casou novamente e teve mais 2 filhas. Hoje, com 4 filhos e avó de 4 netos, a sargento é o orgulho da família. Eles admiram a minha profissão, gostam de vir no quartel, conhecem todo mundo, eles se acham parte do quartel. A corporação é formada, na maioria, por homens. E será que ela já sofreu algum tipo de preconceito por parte dos colegas? Eu acho que a postura na qual eu cheguei, eu acho que já afastou um pouco esse preconceito, né, sobre o corpo feminino. Nós somos um número pequeno ainda no Corpo de Bombeiro Militar do Mato Grosso do Sul, mas graças a Deus está aumentando. Mas as situações foram adversas.
Quando eu comecei a dirigir os caminhões, que são as viaturas pesadas, sempre teve aquela desconfiança. Quando alguma coisa quebrava, eu falava, olha, tal coisa não está funcionando. Ah, será que é isso mesmo? Você sabe o que é essa peça? Aí eu fui mostrando com o trabalho que, não, eu sabia o que eu estava fazendo. Então, foi se criando um respeito. Ousada, ela se ofereceu para trocar a viatura pelo caminhão, fato que já rendeu boas histórias. Eu fui lá, fiz um teste, dei uma volta no caminhão, estudei sobre o maquinário, porque não é só entrar e dirigir o caminhão. Tem bomba de incêndio, tem os equipamentos, então é toda uma carga que vem junto com o caminhão, não só dirigir. E eu fui estudando, até que chegou a oportunidade, falou assim, não, agora você vai ser condutora do caminhão. A minha estatura é pequena, né? Eu sou baixinha, eu tenho 1,58 m e o caminhão é daquele tamanho. Então, para eu subir, aí é uma escadinha, né? E o pessoal ainda ficava olhando, dando risada. Ou quando eu chegava no incêndio, abria a porta e descia, a população tudo ficava olhando, falava assim, olha, é uma mulher, olha o tamanhozinho dela. Hoje em dia eles até gostam, falam assim, não, vai Bertão que vai dirigir. Aqui a capa de super-herói é a farda. Momento em que a sargento esquece tudo e foca na missão de salvar vidas. Eu vou pela última ocorrência que eu tive, que foi um carro que caiu dentro do córrego, uma médica daqui de Campo Grande, e que eu me machuquei nesse acidente. Foi em setembro e eu estou parada desde aquela época. Em meio aos desafios pessoais, na vida profissional, a sargento encontra tantas outras histórias. Algumas que chocam, outras que emocionam. E sempre tem aqueles que voltam para agradecer. Teve um menininho, 2 anos, ele engasgou, teve uma parada. Nós chegamos, conseguimos fazer com que ele voltasse. Ele ficou depois alguns meses no hospital. E depois que ele saiu do hospital, a família veio com ele aqui, foi procurar quem que fez o atendimento, né? E vieram aqui homenagear a gente. E é muito gratificante isso, você vê que você escolheu o caminho certo e que você está ajudando outras pessoas. E qual o conselho que esta mulher, mãe, esposa e profissional, pode dar a outras mulheres que querem seguir carreira no Corpo de Bombeiros? Todas as profissões têm o seu desafio, tem o seu momento que não dá, e família. Nenhum caminho é fácil, nenhum caminho você não vai ter o suor, você vai suar, mas nunca desista. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.